Olha, o caderno de erros é uma ferramenta essencial, imprescindível para qualquer um que estuda, para vestibular, para Enem, para concurso, porque você precisa revisar as questões que você errou, né? Você vai resolver as questões durante a sua preparação, vai esquecer muitas questões. Se cair de novo, a questão você erra. E como solucionar esse problema? Tendo um caderno de erros. Como assim um caderno de erros? Um caderno, entre aspas, né? Porque não é bem um caderno. Mas depois eu vou explicar para vocês. A questão é, vocês precisam selecionar as questões que você errou, que vocês erraram, para revisar depois. Só assim você vai reter, né, na memória do longo prazo. Ah, Gabriel, isso daí é decoreba? Eu vou decorar a questão. É decoreba mesmo. A velha e boa decoreba. É o único método que funciona para estudo, decorar. Você não precisa ser um doutor em física, você não precisa entender a física. Não, você precisa decorar como resolver as questões. Você precisa saber fazer todos os modelos de questões de física que podem aparecer no seu vestibular. Certo? Assim você tem um estudo mais priorizado, assertivo, né? E não perde tempo assistindo 10 horas de aula, lendo 400 páginas do livro, certo? Bem, então, indo direto ao ponto, como é que faz um caderno de erros? Como é que eu faria um caderno de erros? De forma simples. Eu usaria meu celular. A cada questão que eu errasse, certo? Uma questão, ou pode ser uma questão que, sei lá, eu nem errei, mas eu achei muito interessante. Eu quase errei, tá entendendo? Eu cheguei assim, acertei meio que por sorte, às vezes não acontece. A gente acerta sem segurança, uma questão teórica, ou faz lá uns cálculos e nem entende direito o que está fazendo, né, e acaba acertando sem muita segurança. Eu selecionaria esse tipo de questão também, tá? Outras questões que tiveram um texto bastante interessante, né? Bem, eu sabia resolver a questão, mas lá no texto existia lá um conceito bastante interessante, né? Por exemplo, PCR, falava lá, contextualizava com PCR, aquele teste lá do coronavírus, né? Acho que PCR, esqueci o significado. Digamos, sei lá, o texto era sobre o PCR e a questão era mais direto ao ponto, você conseguiu fazê-la, mas não entendeu direito o texto. E gostaria de entender mais o texto, porque no seu vestibular poderia vir uma questão, né, que no seu vestibular futuro poderia vir uma questão, né, abordando mais o texto, entendeu? Cuja resposta da questão estivesse lá no texto da questão anterior. Não sei se entende, se ficou claro. Em suma, né, se tiver um texto interessante e você quiser aprofundar mais depois, porque pode vir uma questão no futuro abordando ali um conceito que estava no texto da questão que você errou, selecione essa questão também, certo? Enfim, questões que você errou, questões que você achou interessante, questões que você quer aprofundar no texto. Se tiver outros tipos de questões também que eu não tenha falado aqui, né? Coloca aqui nos comentários. Bem, selecione essas questões, coloque elas, né? Tire uma foto. Quando você errar, pegue seu celular, você vai gastar 1 segundo, 2 segundos. Você tira a foto da questão,
tira a foto da questão, tira a foto da resolução comentada também dela, né? Procura a resolução comentada em texto e tira a foto, né? Bem, se não tiver resolução comentada em texto, você pode procurar no YouTube, às vezes tem, e aí você vai lá e tira um print da resolução. Aí você vai mandar, né, tanto a foto da questão quanto a foto da resolução num grupo que você criou para você mesmo. Sei lá, cria um grupo no WhatsApp, adicione aí alguém que não vai te encher o saco depois que você expulsar essa pessoa do grupo. Pode ser algum parente, algum amigo. Enfim, você cria um grupo com você e essa outra pessoa. Depois você expulsa ela, fica só você no grupo, né? Você intitula lá o grupo Caderno de Erros de Matemática, por exemplo. Aí, nesse grupo, você vai mandar as questões de matemática que você quiser revisar depois. Certo? Você vai mandar a questão que você errou, por exemplo, vai mandar a resolução comentada ou o print da resolução comentada. Bem, e depois você pode também, de forma complementar, gravar um áudio para você explicando a questão. Você fala: olha, eu errei essa questão por tal motivo, mas é assim que se resolve, eu deveria ter feito isso, deveria estar atento a isso e tal. Bem, e manda lá esse áudio para você. Não precisa ser longo não, um áudio de 30 segundos, 1 minuto, entendeu? O tempo que você quiser. Um áudio enxuto, sucinto, curto, tá entendendo? E aí você vai lá juntar o caderno de erros de matemática para você revisar quando você quiser. E olha, não precisa você ficar marcando data, vou revisar amanhã, aí depois daqui a uma semana, depois daqui a 15 dias, depois daqui a um mês. Não precisa disso. Você pode muito bem, revisar quando você quiser revisar. Quando você estiver na academia, pode pegar o seu celular, né, e dar uma olhada nas questões, refazê-las mentalmente. Quando você estiver numa consulta médica, sentada, esperando, pode fazer também. Quando você estiver em casa sem fazer nada, está com preguiça de estudar e sei lá, né, tá doente, não sei o que, pode pegar o seu caderno de questões, né, o seu celular, refazer as questões mentalmente, né? E você pode também, marcar quantas revisões você fez. Sabe como? Na foto que você mandar, não tem como você selecionar a foto e reagir à foto colocando um emoji, por exemplo, uma carinha feliz, um coraçãozinho, um legal, um joinha, né? Tem também um emoji que é um emoji numérico. Tem o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, 6. Acho que vai até o 9. Certo? Então você pode enumerar também para você ter um parâmetro de quantas vezes você revisou, não perder nas contas, tá entendendo? Por exemplo, aí você coloca lá, fiz uma revisão, reage lá na sua foto da questão com o número 1. Na segunda revisão que você fizer com o número 2 e tal. Assim você vai, né, ter uma noção melhor de quantas vezes você revisou. E quando a questão já tiver entrado na sua mente, passou bastante tempo, né, passou aí uns 4 meses, você revisando periodicamente, e você consolidou a questão, virou batata. Você pode retirar do seu caderno de erros, tá? E essas questões para deixar ali só questões selecionadas, né, que você precisa revisar. Tá entendendo? E veja, você vai ter, né, lá no final do ano, né, depois de um certo tempo, tem um monte de questão juntada ali, agrupada nesse grupo do WhatsApp, que é como se você tivesse simulados personalizados para você. Olha que coisa maravilhosa, né? Simulados personalizados. Como assim? Você vai ter lá questões
sei lá, imagina aí, depois de um tempo você vai ter lá 200 questões de matemática, depois de 4 meses. Por exemplo, né, 200 questões de matemática lá no grupo. E é como se você tivesse, né, 3 simulados de 90 questões e mais 20 questões para você fazer, tá entendendo? E você pode fazer. Aliás, isso pode ser uma estratégia ótima também, né? Ali no período perto da prova, pré-prova, faltando um mês para a prova, você fazer as questões, né? A revisão com base no seu caderno de erros, com base nas questões que você errou, que está lá selecionadas no seu caderno. Assim você, de fato, vai preencher as lacunas, os assuntos que você não sabe, e vai chegar na prova muito bem preparado. Tá entendendo? Ah, e eu esqueci de falar aqui que você precisa, quando você mandar a questão, você precisa colocar um identificador. Como assim um identificador? Olha, você vai mandar a foto da questão, a foto da resolução, vai mandar o seu áudio e depois vai colocar um comentário. Você vai escrever uma mensagem, vai colocar assim: questão Força Impulsiva, Enem 2000 e tanto. Tá entendendo? Para você, mais ou menos isso, né? Se não for do Enem, você coloca o nome da outra prova, o ano também. Né? Coloca Enem 2014, por exemplo, sei lá. O FUVEST 2010, enfim. Coloca um identificador para você achar a questão mais rápido. Né? Quando você quiser ir direcionado nessa questão, né? Você vai lá nesse grupo, sei lá, deu na sua cabeça, eu quero revisar a questão de força impulsiva, né? Bateu aí uma crise, pô, não estou sabendo aquela questão de força impulsiva, eu já esqueci, eu quero revisar ela especificamente. Você vai lá na lupinha do grupo, pesquisa força impulsiva, aí vai lá direto nessa questão e revisa ela. Tenta primeiro fazer você sozinha, e depois, se você não conseguir, aí você usa aí para te apoiar o quê? Usa, né, a resolução comentada e o áudio que você mesmo fez. Você reouve ele. Certo? Acho que ficou bem claro, né? Se for uma questão de biologia, coloca o assunto lá também. Certo? Questão Enem 2009, microvilosidades, né? Questão lá das microvilosidades do intestino, por exemplo. Aí você deu na sua cabeça, eu quero revisar a questão de microvelocidades, eu me esqueci, né, disso e tal. Vai lá, pesquisa, tá entendendo? Você pode fazer isso para todas as matérias. E é uma dica ótima para você fazer suas revisões de questões que você errou e fixá-las na memória de longo prazo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos. Né? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um abraço. Tchau, tchau.